Olá, muito bom dia. Meu desejo é que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos que nos assistem nessa manhã do dia 26 do nosso santo sábado, no nosso estudo da lição, com um cenário um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver no decorrer das lições que nós estamos estudando, mas é propício para o nosso café da manhã, que com certeza os irmãos estão aí também tomando o seu café da manhã. Que pena que não podemos tomar todos juntos, mas em breve com certeza poderemos tomar. Então, essa ideia partiu da liderança da escola bíblica, da diaconisa Iaci, de fazermos uma lição diferente, né? Uma lição, ao invés de gravarmos os vídeos, termos alguns irmãos aqui para discutirmos os temas. Então, por isso, nós compramos a ideia e acrescentamos algumas coisinhas a mais. Tentar chegar um pouco mais perto do que exatamente, é lá na casa dos nossos irmãos. E mostrar para os irmãos com as suas famílias que podem também fazer a discussão da sua lição em família, no café da manhã, nesse horário muito propício. Muito bom ter todos. Hoje nós vamos falar da lição e na minha liderança hoje e com a participação desses irmãos especiais aqui. Vocês estão vendo, diaconisa Adriana, presbítero Antônio Augusto, irmã Nanda, irmão Guilherme. Nós estaremos falando da lição e o tema da nossa lição de hoje é: no princípio Deus criou o homem. Nós estamos estudando essa série de lições que fala da criação, e nós já falamos dos 5 dias de criação, e hoje um dia todo especial da criação, que é o 6º dia, e eu considero todo especial porque no 6º dia Deus criou o homem, e o homem somos nós, né? Que bom! Então vamos comentar um pouco da lição, e antes de iniciarmos nós iremos fazer uma oração, depois vamos ouvir os nossos irmãos. Presbítero Antônio Augusto, por favor, vai nos conduzir numa oração, e você aí na sua casa ore também, que o Espírito Santo de Deus fale com você essa manhã, através dos nossos comentários, que possa acrescentar o conhecimento bíblico na sua vida e na nossa vida também, através desses nossos irmãos. Presbítero, por favor, conduza a oração. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno e todo-poderoso Deus, Senhor, Tu és aquele que criou todas as coisas. Tu és o meu Pai, o Senhor de nossas vidas. E aqui estamos reunidos, meu Pai, esse grupo de irmãos, e estaremos desenvolvendo o estudo da Tua palavra, meu Senhor. Amém. Que a direção do Teu Espírito Santo se faça sobre as nossas vidas, que aqui possamos falar da Tua palavra como Tu requer de cada um de nós, a verdade, Senhor. E cada um de nós sejamos usados por Ti, um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe esse nosso momento, abençoe esse alimento que está colocado aqui na mesa, Senhor, que nunca falte em nossos lares, em cada lar aqui representado. Meu Pai, que a Tua presença se faça sobre cada uma de nossas vidas. Senhor, conduza as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. 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 Muito bem, então, enquanto tomamos o nosso café, vamos falar do nosso assunto de hoje. Eu vou apenas dar o início, o pontapé inicial, e depois nós vamos ouvir os nossos irmãos numa discussão saudável para aprendermos mais da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. E o texto básico da nossa lição está em Gênesis, no capítulo 1, dos versos 24 a 31, e a palavra de Deus diz assim: E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E agora vem a parte do texto interessante para a nossa primeira discussão. E viu Deus que era bom. Então, após isso, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai,
multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E o verso 31 termina dizendo assim: e viu Deus o que tinha feito, e eis que era muito bom. E isso foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então, nesse texto inicial, né, irmãos, nós podemos ver aqui essas duas frases que para mim faz todo o sentido do nosso estudo de hoje. Quando Deus criou todos os seres viventes, todos os animais, ele viu que era bom. Mas então ele criou o homem, e aí ele viu que era muito bom. Então, isso é interessante, porque na criação, na perfeição da criação, e a criação é toda perfeita, mas a criação do homem, o toque de perfeição de Deus, a criação do homem, eu percebo aqui um orgulho da parte de Deus. Quando ele cria o homem, que cria nós, então eu vejo que Deus olha com orgulho para nós, seres humanos. Essa criação de Deus que faz toda... que é a criação, o ser criado à imagem e semelhança de Deus. A introdução da lição, né, que traz mais ou menos isso que nós estamos falando, né? Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E nós vemos a criação do homem como o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é importante e interessante comentarmos, porque o que faz do homem um ser à imagem e semelhança de Deus? Faz do homem um ser que consegue compreender o que é Deus, o que Deus quer. Então, essa criação, e é interessante que na Bíblia não encontramos anjos, não encontramos outro ser celestial, nada criado à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem sim. Então, e isso dá ao homem uma sensibilidade de entender a Deus, essa criação perfeita de Deus. E quando eu estava lendo sobre esse tema, eu achei uma palavra que foi muito interessante, né? A perfeição do homem enquanto ser. Olha só, 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, um esqueleto leve como alumínio e resistente como aço, 4 vezes mais forte que o concreto, né, que bombeia sangue através de 96 mil quilômetros de veia e faz isso 40 milhões de vezes por ano. Essa perfeição de criação, isso por si só já seria perfeito, como é perfeito os animais, como é perfeito as árvores, isso por si só já é perfeito, mas a imagem e semelhança de Deus vai um pouco além. Então, além dessa perfeição da máquina humana, nós temos uma capacidade de pensamento, uma capacidade de sentimento, uma capacidade de decisão, uma capacidade de mudança. Então, nós não vivemos ciclos instintivos, isso que faz do homem uma criação totalmente diferente de qualquer outra, dos animais, né? Nós somos comparados a animais ou não? Não, porque nós não vivemos ciclos instintivos. Nós não necessariamente precisamos viver da maneira que nascemos. Nós temos a chance de mudança, os animais não têm. As árvores não têm, eles vivem um ciclo instintivo criado na criação. Então, isso faz do homem um ser especial. E eu acho hoje muito propício falarmos desse assunto, porque o quanto que consideramos essa criação de Deus especial, que é o homem. Então, isso é muito importante, falar do homem, falar dessa criação, para entendermos qual foi o propósito de Deus na criação do homem. E entendemos a importância que essa criação, que no caso somos nós, temos para aquele que é o nosso Deus, né?
por tão importante que somos. Mas o presbítero Antônio Augusto vai seguir o nosso estudo falando da reflexão 1 da lição, né, que fala aí, que traz o texto de Gênesis no verso 26, né, falar um pouco mais dessa criação à imagem e semelhança de Deus e fazer as suas considerações iniciais aí da lição. Por favor, presbítero, a palavra é sua. Então, nós estamos aqui discorrendo no estudo, nessa série de estudo de lições, sobre a criação. E nós chegamos no 6º dia. E se nós olharmos tudo que aconteceu nos primeiros 5 dias, olha quanta coisa maravilhosa Deus fez. O firmamento, os animais marinhos, as aves, né? Umas coisas assim absurdamente extraordinárias. Mas como ele fez essas coisas? Através da sua palavra. Haja luz, houve luz. Exatamente. Haja animais e houve animais. Mas aí chega no 6º dia, ele vai fazer algo diferente com o homem. Com todo esmero, com todo zelo, com todo cuidado, ele pega do pó da terra com as suas próprias mãos, e aqui o autor fala assim, que ele esculpe o ser humano. Olha que coisa maravilhosa. E foi uma decisão coletiva. Quando se fala, façamos, aqui nós vemos a Trindade divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fazendo o homem, esculpindo o homem. Então algo que difere é uma coisa, e o homem é a menina dos olhos de Deus. Sim. É a criação máxima, é o ápice da criação de Deus. É a coroa da criação de Cristo. A coroa da Cristo. criação. E o que faz o homem? Mas só que ele só não cria, ele dá uma ordem ao homem. Você vai ser, como disse na lição, o fiel depositário. Você vai ter que administrar tudo que eu criei. Os 5 dias que se foram, e esse 6º dia também de criação, tudo está nas tuas mãos. Olha que responsabilidade nossa, e nós vamos ter que prestar contas disso. Sim. E você falou aí, teceu algumas coisas sobre o corpo humano. Fantástico, olha que obra fantástica. E nós fomos criados perfeitos. Sim. Nós fomos criados para ser eternos. O problema é que o pecado veio a nos cometer das enfermidades terríveis aí que nós estamos vivendo durante todo o decorrer da humanidade. Mas nós fomos criados perfeitos. E interessante que quase muitos de nós já ouvimos a seguinte frase: o que difere o ser humano dos outros animais é que nós somos animais racionais e os outros são animais irracionais. Uma que chamar o ser humano de animal não concordo muito. Agora, essa não é a diferença. A diferença nossa com os outros seres vivos é que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Sim. É isso que difere. Então, o tanto é que o projeto para o homem, de Deus para o homem, era algo grandioso, maravilhoso. Mas o pecado fez-nos cair. O que ele faz? Ele tem o plano redentor através de Jesus Cristo para restaurar o homem. E como o autor falou na lição, muitas pessoas não esquecem disso, né? Então Jesus veio restaurar a possibilidade de termos uma intimidade maior com Deus. E é o que nós estamos vendo aqui. Então foi o ápice, a obra criadora do homem foi o ápice da criação. É interessante, né? Tô te cortando, mas eu vou te dar a palavra já. Não, só para puxar um gancho, é interessante que esses 5 dias de criação, essa perfeição dos 5 dias, foi feita para servir aquele ser que ia ser criado no 6º dia. Então, olha, eu criei animais, eu criei águas, eu criei seres luminosos, eu criei tudo. E para qual função? Para servir essa criação máxima que é o homem. Então isso é interessante, né? Bonito isso, né? E isso revela também, isso que o presbítero diz por último, revela a importância do ser humano para Deus também. Nós temos importância para Deus, porque olha o que ele faz. Manda seu Filho, Jesus, para nos salvar. Nós somos obras de suas mãos, portanto temos valor para Deus. E mandar Jesus se despir de toda a sua glória, vir para a terra, para nos salvar, isso revela e evidencia para nós quão importante nós somos para Deus. Quão complexos nós somos, como o Fernando colocou, o nosso corpo, e quão importantes nós somos como criação de Deus. Ele nos resgata através de Jesus.
Falar uma coisa, Adri? Não, o que eu ia dizer é o que o Nando disse. Eu acho muito interessante que na introdução o autor ele coloca assim, ó. E se nós estivéssemos lá, estivéssemos vendo tudo aquilo sendo criado daquela maneira tão linda no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, aí chega no sexto dia, e alguém ia dizer assim, nossa, mas tudo isso, né? Talvez nós perguntaríamos, eu achei muito interessante a introdução quando ele fala isso, nós perguntaríamos, mas tudo isso está sendo criado por quê? Para quê? E quem vai cuidar de tudo isso? E aí como se Deus respondesse, espera um tempo que eu vou mostrar para vocês agora a obra que eu vou criar. Vai ser uma obra que eu vou colocar ainda mais amor, mais zelo, vou ter cuidado com todos os detalhes. E essa pessoa, esse ser, essa criatura é a que vai comandar, que vai cuidar, que vai zelar. E desfrutar. E desfrutar, que é o mais importante. É bom lembrar, Nando, reforçando que nesse sexto dia, no começo Deus criou a terra, não tinha nenhum animal. Não tinha nenhum. Então Deus criou os animais, né? Os répteis, os gados, as bestas feras, criou esses animais e depois criou o homem. Isso é interessante porque o texto não continua assim, criou os animais, as bestas feras, vírgula, e o homem. Não. O que Moisés escreve aqui, há uma diferenciação assim. Então criou Deus os animais, as bestas feras, isso, ponto. Agora vamos deixar tudo aqui e vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então não é simplesmente uma continuidade, é uma diferença assim muito grande. Isso é muito interessante porque parece um pouco óbvio dizer isso, mas nos dias que vivemos, principalmente, nós como criatura de Deus, como coroa da criação de Cristo, será que nós estamos conseguindo nos enxergar assim? Estamos no começo aqui falando, mas eu já deixo essa pergunta até para quem está nos assistindo. Nós nos desvalorizamos demais, enquanto Deus, o Todo-Poderoso e Perfeito Deus, enquanto Criador, nos valoriza como a principal e melhor obra de suas mãos. Isso é muito importante pensarmos, porque Deus nos vê assim, e às vezes nem nós conseguimos nos ver assim, não é? E aí, seguindo a sequência 1 da lição, não contente com a perfeição do homem, então Deus cria a mulher também. E aí é claro para as madames que estão aqui e para as outras tantas que nos assistem, né? A criação, eu tenho certeza que meus dois companheiros aqui concordam, a principal criação de Deus mesmo, né, foi a mulher, né? Não poderia dizer outra coisa aqui, até porque, para você que nos assiste, essa é a minha casa e eu pretendo dormir aqui essa noite, né? Pretendo ainda ficar aqui mais um tempo. Meu Deus, então a mulher, e segue. Eu queria passar a palavra agora para a Nanda e ela falar um pouco da sequência número 1, que fala um pouco disso, fala dessa diferença dos seres que Deus criou e a sua função e a função desse ser criado por Deus perfeito, macho e fêmea, o homem e a mulher. Nanda, prossiga aí na nossa discussão, fale um pouco da sequência 1 da nossa lição. E a mulher veio depois mesmo, né? Sim. Então a gente... a reflexão 1, a introdução, ela veio nos mostrar a importância da criação do homem, né? E não só a importância, mas com a valorização da criação do homem, como ele foi criado diferente dos outros seres. Ele teve um dia exclusivo para ele, né? E a sequência 1 vai nos falar que vai trazer a criação do ser humano, né? Ela acontece em duas etapas, de duas, vamos dizer assim, não diria fases, né? 2 desdobramentos, né? Então, primeiro Deus cria o homem, né? Como foi citado aqui, mencionado, e depois Deus cria a mulher. Isso tudo está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. E então Deus cria o homem, e depois Deus cria a mulher, e eles têm, tanto o homem como a mulher, eles têm uma missão,
né? Agora eles caminham juntos, né? E eles têm a mesma missão. Os dois têm a mesma missão. Só que tem funções diferentes, né? Papéis diferentes. Então, o homem e a mulher, agora eles caminham juntos. Têm o propósito de administrar a terra, de administrar a criação, né? E aí tem uma missão também, e que é a missão de exercer o papel como servos, embora cada um tenha o seu papel diferente um do outro. Então, o autor fala assim no comentário, né? No comentário que ele nos propõe, ele fala que a mulher, né, assim como está na Bíblia, ela é auxiliadora, né? Deus criou porque ele viu que tudo era bom, mas ele não queria que o homem estivesse só. Então ela é a adjutora, né? Ajudadora dele, ou seja, ela é a companheira dele, né? Agora então a mulher tem o papel de ser a companheira dele. E aí eu achei algo interessante que ele fala também, que isso tudo é muito lindo, né? E a mulher também, ela vem como sendo submissa. E isso nos nossos dias tem sido tão falado, mas também tem sido tão distorcido. Mal interpretado, né? Sim, então assim, e o submissa, eu achei legal o conceito, a definição que ele traz. Ele falou que os dois têm a mesma missão, só que o homem vai à frente. Achei interessante isso, né? Mas por que o homem vai na frente? Porque o homem vai à frente. Ele vai à frente, vai na frente, mas nós temos a mesma missão. E aí eu vou discorrer um pouquinho a respeito dessa missão, né? Como também foi falado, nós fomos criados com características e virtudes provenientes desse Deus criador, desse Deus que nos criou, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E aí na lição, o autor ele menciona o evangelista Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 4 e 9, né? E lá Jesus diz algo acerca do casamento. Lá Jesus diz: deixará o homem seu pai e mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então o que Jesus faz aqui nesse episódio é a menção ao sexto dia da criação, né? Então, Senhor Deus cria o homem e a mulher para se unir e caminhar agora com o mesmo objetivo. Em cima disso, em cima dessa visão, nós temos agora o casamento, né? Então, já vou pegar um ganchinho e falar do casamento. E o casamento nada mais é que a união desses dois seres humanos, né? A união para participarem juntos de um processo. O casamento é um processo, não é algo que acontece ali, né, na cerimônia em si. Ele é um processo, é uma jornada. E é um projeto e uma invenção criada por Deus, somente por Deus. E aí os dois são convidados a fazer isso, a participar juntos desse processo, né? Então o propósito do ser humano, do homem e da mulher, é ajudar um e o outro nessa jornada, nesse processo, nessa jornada que está rumando o trono de Deus. E isso é muito bonito. Quando a gente entende o princípio do casamento, eu diria que é o principal, que é a prioridade. Por que prioridade? Quando ali Jesus fala que o homem vai deixar o pai e a mãe, ele está dizendo o quê? Que não existe nenhum ser humano que deva receber mais amor, mais disposição, mais esforço, mais energia, mais compromisso do que o seu cônjuge. Ele é a minha prioridade, né? E isso é bonito porque ele pede pro homem, né, deixar o seu pai e a sua mãe. E por mais forte que tenha sido esse relacionamento dele com o pai, eu estou pegando o Gui como exemplo, que é o meu cônjuge, por mais forte, intenso esse vínculo que ele teve com os pais, agora ele vai formar um novo compromisso, né, uma nova união muito mais
talvez poderosa e importante. Jesus nada mais pede para nós do que que a nossa relação, que o nosso casamento seja igual à nossa relação com Ele, nossa relação com Cristo. A união, ela é muito parecida com a salvação. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que não tem como nós entendermos a união conjugal se não entendermos o evangelho, né? Então, o que quer dizer isso? Que Cristo, ele quer prioridade. Ele pede para que eu priorize o meu cônjuge e também que nós dois, agora uma só carne, que nós façamos de Cristo a supremacia do nosso casamento, a nossa prioridade, né? Então, para finalizar essa sequência, isso é uma verdade que Jesus está nos reforçando. Que verdade que ele está reforçando? Que tudo aquilo que ele criou nesses 5 dias, nesses 6 dias, não muda, né? A verdade que ele reforça lá agora no Evangelho aqui de Marcos, né? Nada mudou, nada muda e nada perde o seu valor. O nosso propósito é de nos tornarmos santos agora, eu e ele, de nos tornarmos separados, né? Então, o ser humano é criado em 2 etapas. O ser humano é criado, o homem, depois a mulher. E eles ambos são encarregados de administrar essa criação, como o Nando disse na introdução. Exatamente. E é isso que nós estamos estudando, né? É isso que nós estamos olhando e refletindo sobre a criação do ser humano. E o ser humano é criado homem e mulher. Estamos aqui 3 homens, 2 mulheres. Jesus vem em Marcos e fala: o homem deixará sua mãe e unirá a sua esposa. Então, Jesus vem e reforça aquilo que foi dito lá no começo, aquilo que foi criado no começo. Jesus vem e reforça, ele está ratificando aquilo. De fato, o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se a sua esposa, e agora ambos caminham em um mesmo propósito, em uma mesma missão. Então, o casamento, ele está intrinsecamente ligado à criação do ser humano. Essas 2 coisas andam junto, de fato. Isso vai falar? Não, o que eu vejo, bem rapidinho aqui. Não, por favor. O que eu vejo aqui, mais uma vez, é o grande amor de Deus para com o homem. Por quê? Olha só, vou fazer uma varoa para ele, uma mulher, uma adjutora, uma auxiliadora, que vai estar junto com ele. Aí discorre tudo que a Nanda falou. Então eu vejo aqui, mais uma vez, o grande carinho de Deus para com o ser humano, para com o homem em especial. Isso é interessante, porque na criação em si, Deus cria e cria. Quando ele chega ao homem, ele cria mesmo e coloca propósitos. E é interessante que não são propósitos de ordem, simplesmente ordem. Olha, criei homem e mulher, então vocês dominem e vocês se unam. Estou mandando, não é isso. Deus cria e ele cria homem e mulher e diz: olha, e agora a bênção para vocês. Então, quando a gente fala de casamento, de união, de filhos, e a reflexão 2, e eu vou passar a palavra para a Adri, ela falar mais disso, mas é interessante porque não é simplesmente faça. Não. Olha, criei um homem, criei mulher, e agora eu crio princípios para esse homem, para essa mulher, que vai trazer bênção, que vai trazer modo de viver que dá alegria, que dá motivação de viver. Então, a criação macho e fêmea, e como a Nanda disse, isso é uma realidade que as pessoas, nós como seres humanos, não damos às vezes tanto valor no que é uma adjutora, do que é essa função do homem e mulher. Não, mas existe bênção. Deus faz e abençoa e traz prosperidade através disso que ele criou. Isso é muito interessante. Então, Adri, fala um pouco para nós sobre, aí na reflexão 2 da lição, quem está em casa aí tem a reflexão 2, Deus fala ali sobre essa questão família, de maneira de viver,
E o que mais traz a reflexão 2, os pontos que você percebeu? Fale pra gente, por favor. O que a Nanda falou é bem isso mesmo. E Deus é maravilhoso, né, no que Ele faz. Porque nós percebemos o quê? Que desde a criação, quando Ele foi criar esse ser, né, essa criatura, e nós fomos criados e fomos a última criatura feita por Ele, né? Ele criou os peixes, criou o gado, os répteis, e nós fomos a última criatura. Quando Ele fez a gente, com certeza, tudo Ele colocou amor, mas na nossa parte Ele falou, é agora, né? Então Ele colocou toda a essência, todo o amor, todo o zelo e todo o carinho que tinha por parte dele. Mas o homem, ele não pensou só na mulher para estar ali como uma companhia, né? Ele viu que tudo que Ele criou foi maravilhoso e Ele falou, e agora? Penso eu, vai ficar nisso, nesse limite? É tudo tão lindo, né? Um homem e uma mulher. Então aí Ele fala o que pra gente? Vai lá, multiplicai, reproduz, enche a terra. E aí a gente vai encher a terra. Aí eu penso assim, quando a gente estuda na ciência, na biologia, a gente aprende o quê? Que reproduzir, só existe uma maneira de você reproduzir. Olha, daquela época, lá da criação, até hoje, a reprodução é como? Um macho e uma fêmea. A troca de genes, gametas, e aí vai tudo acontecendo e surge o homem e a mulher. Então, independente de ter sido lá no princípio, independente de ser nos dias atuais, a reprodução ela tem algumas características. Para que existam seres vivos, tem que haver a reprodução, tem que haver o encontro de um macho e de uma fêmea. Todos os organismos que são seres viventes, que têm vida, tem que ser assim. Independente se o mundo fica atual, se o mundo muda, se as pessoas são mais atuais, para você gerar um filho, multiplicar e encher a terra, você precisa de ter macho e fêmea. Você precisa de ter homem e mulher. Por isso que Deus é claro quando Ele fala assim, unir-se-á a uma mulher, né? Você constitui uma família com essa mulher você pode ter os seus filhos, e esses filhos, para quem tem hoje, Deus é tão maravilhoso que Ele viu o homem só, Ele criou uma mulher. E essa mulher ia ser o quê? A sua adjutora. Sim. A pessoa que vai estar do seu lado ajudando. Aí Deus, além de tudo isso, Ele fala assim, você pode ter o prazer de se juntar a essa mulher, gozar a vida com essa mulher na sua juventude, na sua mocidade, e ter a herança que Ele promete pra gente. Porque os filhos são herança do Senhor. E pra gente poder dar essa herança do Senhor, que é o que nos motiva, que nos dá alegria, só há possibilidade se existir um macho e uma fêmea. Tudo que for contrário a isso, não é o que Deus criou. Então Deus não criou o homem para unir-se a outro homem. Deus não criou a mulher para unir-se a outra mulher. Deus criou o homem, propósito de Deus, para unir-se a uma mulher e dela constituir com ela uma família e ter filhos e encher a terra e multiplicar, gozar a vida, ter alegria, ter paz, entendeu? E ter quem te fortalece. E ainda ter os filhos, né? E o amor, esse amor é tão interessante, né? Que a gente, enquanto não tem, a gente escuta todas as pessoas dizer a mesma coisa. Quando você tiver, você vai entender. Os pais nos falam isso. Você vai ver quando você tiver seus filhos. Então, é um amor divino que faz parte do propósito divino. O pecado é uma coisa que entrou através do homem. Porém, os propósitos de Deus para esse homem continuam. E aí, olha só que interessante. Os propósitos iniciais, apesar do pecado, então, porque uma coisa é o que os animais fazem, os animais reproduzem e multiplicam. O ser humano, ele reproduz, multiplica e conhece um amor que só esse processo dá, esse processo de amar os filhos. Então, por isso que eu disse que
esse assunto, né, Adri, ele traz assim as bênçãos de Deus pelos propósitos que ele criou. E são bênçãos que a gente consegue reconhecer, tendo os nossos filhos, tendo as coisas, nós conseguimos reconhecer que temos, que vivemos os propósitos de Deus criado há milhares de anos atrás, quando o homem e a criação existiu, e não muda. O homem não muda, o homem não evolui, a criação não evolui. O que evolui, a Bíblia diz o que evolui: o conhecimento, a ciência. Mas olha só o que você disse, a ciência evoluiu tanto. Aliás, nos nossos dias nós vemos que como evolui, né? Cada dia uma novidade. Porém, a reprodução, a multiplicar a terra, a ciência ajuda as mulheres que têm dificuldade, mas precisa de um homem. Mesmo assim, E uma precisa mulher. da parte do que é biológico de uma mulher E e o que é de um homem, né? A ciência não consegue inventar outra coisa. Ela pode conseguir até um lugar para esse encontro ficar ali sendo gerado. Porém, precisa do que é de um homem e o que é de uma mulher. E o mais interessante, isso independente se é no ser humano ou no animal. Exatamente. Independente, você pode ser um animal, como você pode ser um ser humano, o processo é o mesmo. Exatamente. Não tem como. Então, quando você falou, o autor ainda coloca, o que Deus criou lá a princípio, não modificou. Uhum. Ela evolui, Ele até mas cita, não muda. ele até cita alguns exemplos Banana lá. é banana, Banana é banana, abacaxi continua sendo abacaxi. macaco continua sendo macaco, Exato. e ser humano continua sendo ser humano. O que Deus criou naquela semana, tudo, a forma como ele criou, ela permanece até hoje, né? Um dos argumentos que eu vejo que é a questão do livre-arbítrio. Uma coisa que Deus não deixou a gente escolher foi a forma como nós nascemos. Então, nós fomos criados e nascemos homem e mulher, né? Assim, nós estamos falando a respeito do criacionismo e é isso que a gente está... E da Bíblia, na verdade, Nós né? Não é uma escolhemos- teoria, nós estamos falando a respeito Exatamente. da Bíblia, da criação, da forma como está descrita Sim. aqui na Bíblia, Nós né? escolhemos como vamos viver, mas como nascer nós não escolhemos, né? E aí, continuando com isso, Gui, na sequência 2, fala um pouco aí pra gente, que vai continuar falando desse assunto que nós Sim. estamos falando aqui, mas falando sobre esses princípios e os propósitos de Deus para nossa vida, mas a Nanda falou agora do nosso livre-arbítrio. Há maneiras diferentes de viver daquilo que Deus coloca. Nós falamos das bênçãos de Deus para quem vive segundo Deus vive. Deus fala, mas existe... Deus fala ainda mais através da sua palavra sobre esse assunto, e a reflexão 2 traz isso. Fala aí pra gente, por favor. Reflexão 2 não, sequência 2. Claro. Isso, sequência 2. Nós podemos iniciar abordando alguma coisa que foi dito aqui até. Foi dito aqui que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Isso nos faz refletir e entender a importância, e quando eu digo homem, eu me refiro ao ser humano, nesse momento. Isso revela para nós a importância que nós temos, o nosso corpo, eu digo. Porque Deus criou o nosso corpo, Ele esculpiu, como o presbítero disse, então somos imagem e semelhança dEle. Temos atributos provenientes de Deus. Amamos, perdoamos, sentimos, e são coisas provenientes de Deus essas. Isso revela, como eu disse, a importância que nós temos, o nosso corpo. E o que a diaconisa Adriana coloca, que no princípio Deus criou homem e mulher, e o que a Ananda coloca, homem e mulher para se unirem e constituírem ali o lar, a família, para terem filhos, que é a herança, para frutificarem, para multiplicar, que é uma das diretrizes que Deus dá para o ser humano. Tudo isso é a ordem que vem dele, é a diretriz que vem dele. Tudo isso é o que nós dizemos até agora. Mas aí o livre-arbítrio ele entra mesmo. E algumas pessoas elas podem optar, como você disse, em não seguir esse modelo, homem com mulher, mas optar seguir homem com homem,
ou mulher com mulher, ou até mesmo relações entre animais que a Bíblia coloca. E nenhuma dessas relações que eu disse produz, gera, é capaz de trazer os filhos. Portanto, já interrompe ali uma ordem de Deus, que é de crescer e multiplicar a terra. Então, aí nós caímos em uma coisa que é o pecado. O pecado é uma afronta a Deus, como o autor da lição coloca. E o pecado contra o corpo, ele constitui em algo muito digno ali de colocarmos atenção. O pecado contra o corpo, ele tem uma importância grande, porque somos templos do Espírito Santo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado por si só já coloca a gente em uma condição muito delicada. O pecado por si só já coloca a gente em uma condição de afastamento do Criador de Deus. O pecado, ele tem o poder de nos aprisionar e ele funciona como se fosse uma areia movediça. E esse pecado em específico, que você inicia o raciocínio, ele constitui também algo contra o corpo, o que é de extrema afronta a Deus. Afinal, nós vimos aqui a importância que nós temos para Deus, a forma como Ele nos cria. Nós vimos a complexidade com que Ele nos criou. Vimos o plano de redenção. E certamente, quando Ele olha para nós e encontra milhares de seres humanos virando as costas para Ele, como o autor coloca, escolhendo outras coisas, certamente isso deve ser algo entristecedor. Ele olha num primeiro momento e diz: o ser humano, a criação é muito boa. Mas infelizmente em um segundo momento olha e encontra o ser humano, o mesmo ser humano, virando as costas para ele e escolhendo coisas que não são as coisas naturais. Então a parte que ficou sobre minha responsabilidade é falar sobre essa questão do pecado. Romanos, capítulo de número 1, se não me falha a memória, vai discorrer sobre as consequências que viver dessa forma traz para o ser humano. Mas acredito que para falarmos sobre o pecado a gente pode pensar inicialmente sobre isso e podemos seguir agora a linha do raciocínio pensando nas bênçãos, né, que a união de forma correta pode trazer para nós, né? Só uma questão dessa... tudo que Deus criou foi de forma natural. Então, todo comportamento antinatural, ou seja, anti aquilo que Deus criou, a gente entende que é um pecado. Todo comportamento antinatural, ele vicia. E um vício é um comportamento que nós fazemos de forma repetida e que nos prejudica. Ou seja, o que nós estamos falando, tudo que Deus criou é saudável. Aquilo que Ele não criou e que o homem, por meio do pecado, ele passou a se comportar, prejudica ele e o corpo dele, né? E aí não é mais saudável. Só para a gente entender essa questão do que é natural e do que é antinatural. Tudo que é antinatural foi criado pelo homem. E isso, portanto, acaba viciando, trazendo muitos prejuízos à vida do ser humano em si. O Nando até comentou um pouco antes aí que nós não evoluímos em nada. Hoje nós somos iguais a Adão, idênticos a Adão, na nossa forma de ser. E o que evolui é o pecado. Salomão fala que o homem busca muitas invenções, né? E a palavra de Deus fala assim que nasce macho e nasce fêmea, que fora disso é abominação ao Senhor. Sim, exatamente. E a Nanda disse uma coisa interessante para isso, e eu já vou partindo para a reflexão 3, até para a gente partir para a conclusão, porque o tempo voa, o assunto é ótimo, mas o tempo voa. Todo comportamento antinatural, ele prejudica, ele leva a estar, ele prejudica aquele que tem o comportamento. Então o pecado faz mal, não faz mal a Deus. Deus se entristece com o pecado, mas o pecado é um efeito rebote. Eu peco e volta para mim com prejuízo para minha vida. E na reflexão 3 traz o Salmo 128, do verso 1 ao 6, que reflete bem isso.
Olha, Deus tem um projeto de criação, Deus criou esse homem, Deus tem um projeto para esse homem, né, que se resume em pouquíssimas coisas. Olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, aquele que teme ao Senhor e anda segundo o propósito dele para a sua vida. E resume a vida de todas as pessoas que querem ter uma vida de paz, tranquilidade e alegria. Comerás o trabalho das tuas mãos. Então, Deus abençoando o trabalho, a pessoa que trabalha, e ele será feliz. E a tua mulher, a criação, a adjutora, o complemento do homem, aquela que completa o homem, será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, a ordem do Senhor, dominem, desfrutem e multipliquem-se, resume nisso, no Salmo 128, né? Aí você vai trabalhar, vai comer desse trabalho, vai ter uma vida boa com a sua mulher, e os seus filhos serão representação dessa bênção que eu tenho para vocês. Então, isso faz com que a gente entenda por que foi muito bom a criação divina, e assim como o pecado reflete ao pecador, seguir os preceitos de Deus com relação à sua criação, com relação aos propósitos que ele tem para o homem, também rebate as pessoas como bênção. Bênção de um casamento feliz, bênção de filhos, e a Bíblia ainda vai falar dos filhos dos seus filhos, né? Então, isso faz com que nós, e a reflexão 3 traz isso, com que nós reflitamos sobre... Existem diversas maneiras de viver. E nós falamos aqui do livre-arbítrio. O homem foi criado com essa capacidade de decisão, de pensamento, tudo isso que eu disse no começo, e nós reforçamos aqui. Porém, existe uma maneira de viver que completa. Nós conversamos com muitas pessoas ao longo da semana, Nanda, né? E o presbítero também, Adriano, ouve muitas pessoas, pessoas que não estão completas, não entendem, não conseguem saber por que não são completas. Mas aqui no Salmo 128 nós entendemos. Quer ser completo? Você é a coroa da criação de Cristo. Então, siga os propósitos de Deus para a vida daquele que Ele criou com muito amor e perfeição, e trouxe propósitos. Que aí nós alcançaremos, então, uma alegria e paz de viver. E aí, para concluir, eu gostaria, para essa nossa conclusão, gostaria de ouvir os irmãos uma colocação final, por favor, quem acha que deva falar alguma coisa sobre esse mandamento de Deus e sobre essa criação do homem. Acha que foi dito tudo? Quer dizer, por favor. Deus foi tão perfeito com cada um de nós que assim, Ele colocou a gente, né, criou o homem e a mulher, deu a possibilidade de, como você disse, nós vivemos juntos, temos filhos, são herança dele, filhos abençoados, de vermos os filhos dos nossos filhos, e como se não bastasse, Deus ainda nos proporciona, não esse momento só feliz aqui, né? Ele nos proporciona a oportunidade da vida eterna. Então esse manual, ele é nosso criador. Todo mundo que cria, ele tem um manual, uma bula. Ele deixou a Bíblia. A consequência do pecado é a morte, mas é a tristeza. Quando nós pecamos, o que rebate e volta é a tristeza para a nossa própria vida, né? E o livre-arbítrio é o que nos diferencia também dos animais. Quando você coloca um animal para ir para um lugar, ele vai. Deus fala, vai para cá. E nós temos o livre-arbítrio de ir mais para cá ou mais para cá, para a direita ou para a esquerda. Mas quando nós seguimos o manual que ele deixou, né, a gente consegue ter uma vida de qualidade nessa terra. E ainda ter a certeza de uma salvação, uma vida eterna. Porque o que adiantaria a gente ter nesse mundo uma vida perfeita, porém sem a certeza da salvação? E quando a gente fala vida perfeita, eu não penso que é uma vida sem tribulação, eu não penso que é uma vida sem luta e sem tristeza, né? Que não é isso que Cristo nos
nos proporciona e nos promete para esse mundo. Mas ter uma vida com Cristo nesse mundo de paz é ter uma vida assim, que em meio a tantas tribulações, a gente tem o socorro bem presente na angústia, que é Ele, né? Então, é maravilhoso quando a gente estuda isso. E eu só queria, assim, reforçar que uma das coisas que nos difere dos animais é a tomada consciente de decisão, de julgamento. E algo que aconteceu lá no princípio, com esse homem, com essa mulher, foi a questão da tentação. Eles foram tentados, né? E a palavra tentação, ela é derivada de teste. Então, eles foram testados lá atrás. Foram atraídos por algo e depois enganados. Então, hoje, não é diferente. Nós somos tentados, né, a praticar o mal. Nós temos nossos desejos carnais, né? E nós somos tentados a colocar em prática aquilo que nós desejamos e pensamos. E a palavra de Deus nos fala que Deus não nos deixa sofrer tentações das quais nós não temos forças para suportar. E quando nós passarmos por essa tentação, quando a tentação vier, Ele nos dará força suficiente para suportar isso. Ou seja, temos a tentação, mas temos a solução que vem de Deus, que é o nosso Criador, e Ele conhece os nossos desejos, Ele colocou os desejos no nosso coração, né? Então, Ele sabe e Ele deu a ferramenta certa para a gente administrar e controlar tudo isso, né? É o que nos difere de animais, né? Muito bem. É isso? É isso, então. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, estudando essa lição. E é isso, Deus nos fez como coroa da criação para que desfrutemos de toda essa criação e para que vivamos em paz com a nossa família. Deus está conosco sempre porque Ele nos ama, porque somos os seres mais especiais que existem para eles, não é? Então vamos fazer uma oração para nós terminarmos, porque daqui a 10 minutos, mais ou menos, teremos já o nosso culto da manhã. Vamos orar então, agradecer a Deus por essa oportunidade que deu a nós de estarmos aqui e a você e sua família de estar aí na sua casa adorando. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor meu Deus, por essa manhã de sábado. Nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pelo conhecimento de hoje. Senhor, nós te agradecemos por sermos a coroa da criação. Nós te agradecemos pelos propósitos que tem na nossa vida. Senhor, mas nós somos humanos e somos falhos, ó Deus, por isso precisamos e dependemos da Tua mão sobre nós, dependemos da Sua orientação, da Sua direção na nossa vida, para que possamos viver os propósitos, para que possamos administrar com sabedoria toda essa criação que o Senhor fez para nós, seres humanos. Senhor, continua conosco, Senhor, continua nos livrando do mal, do pecado, do perigo, para que possamos, Senhor meu Deus, viver bem com aquilo que o Senhor fez para nós e que possamos, através de tudo isso que vivemos, alcançar a salvação. Obrigado por tudo, Senhor meu Deus, e continue conosco, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a diaconisa Adriana, presbítero Antônio Augusto, que toparam, a Ananda, o Guilherme, diaconisa Yaci. Muito obrigado, a minha esposa Denise, que fez tudo isso aqui pra gente. E aí, por trás das câmeras aí, tem o Matheus e o Maurício. Muito obrigado também por estar conosco hoje. Continue aí nosso culto agora a partir das 10 da manhã nos canais oficiais da igreja. Deus ainda tem muito para falar conosco nesse sábado. Muito obrigado, fica com Deus. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor
você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar.